Eu estou no chão frio da cozinha. Minhas mãos tremem tanto, que eu mal consigo segurar o celular direito. O azulejo branco, que eu esfreguei de joelhos por 50 anos, parece sugar o último resquício de calor do meu corpo. A tela do aparelho brilha e se apaga, mostrando o nome do meu filho, Marcos. Chamada não atendida. Não é a primeira ligação. A dor aguda que aperta meu peito não é um infarto. Não é uma doença que o médico possa nomear. É um silêncio. Um silêncio ensurdecedor que grita que minha utilidade acabou. Eu olho para o teto, para a lâmpada fluorescente que pisca fracamente, e a única coisa que consigo pensar é em como o frio está subindo pelos meus braços. Eu tentei o Marcos primeiro, claro. Ele é o homem da casa, o meu menino mais velho, sempre tão focado. A chamada caiu na caixa postal antes mesmo de completar o segundo toque, como se ele tivesse visto meu nome e apertado o botão vermelho de propósito. Depois, liguei para Laura, minha menina, minha companheira, ou pelo menos, ela era. A voz dela na gravação da caixa postal é alegre, vibrante, falando sobre como retornará assim que puder, mas ela não retorna para mim há semanas. Por último, com o que restava de esperança, eu liguei para o João, o homem com quem dividia a cama, os sonhos e os medos por meio século. O celular dele chamou, até que o silêncio da cozinha foi preenchido apenas pelo som da minha própria respiração, ofegante e molhada. Ele está no quarto ao lado. Eu consigo ouvir o som abafado da televisão, algum programa de esporte que ele assiste todas as noites. Ele está tão perto, mas está a quilômetros de distância. Ele não me ouviu cair. Ele não ouviu meu gemido. Ele só ouviu o chamado do jantar que eu não preparei hoje. E a minha falha ecoa mais alto que o meu pedido de socorro. A casa está gelada. Não é o clima lá fora. É o frio que se instala quando o fogo da rotina se apaga e ninguém se importa em reacender a lenha. A cozinha, que sempre foi meu reino, o lugar onde eu transformava ingredientes em amor, agora parece um mausoléu. E foi naquele exato momento, caída, com o cheiro fraco de desinfetante antigo subindo do chão e a vibração inútil do telefone na minha mão trêmula, que eu finalmente entendi tudo. Para eles, para todos eles, eu já tinha morrido. Eu morri no dia em que não pude mais ser a rocha. Morri quando minha mão, que antes estendia o prato quente, agora se estendia pedindo ajuda. Uma ferramenta só tem valor enquanto funciona, e eu estava quebrada no chão da cozinha. A minha dor real não era a queda. Era a certeza de que ninguém viria me levantar. Eu pensei nos meus pais, Antônio e Maria. Lembrei-me de quando minha mãe, Maria, caiu exatamente neste mesmo lugar, e eu atravessei a cidade no meio da noite, deixando meus próprios filhos pequenos com uma vizinha, só para segurar a mão dela. Lembrei do meu pai, Antônio, e das madrugadas em que fiquei acordada medindo sua febre, trocando seus lençóis, garantindo que ele estivesse confortável até o último suspiro. Eu fiz tudo por eles. Eu fiz tudo pelos meus filhos. Eu fiz tudo pelo meu marido. Eu me pergunto se, enquanto eles me viam cuidar dos meus pais com tanta devoção, eles pensavam que eu era incansável, que eu era feita de algo diferente, algo que não sente dor, não envelhece e não precisa de reciprocidade. O telefone apagou de vez. A bateria deve ter acabado. Agora tudo o que tenho é o reflexo escuro da tela e o zumbido da geladeira velha. A verdade é um cobertor curto e áspero. Eu passei 70 anos garantindo que todos estivessem aquecidos. E agora, no chão frio, não sobrou nenhum retalho para mim. Eu me arrastei usando os cotovelos, o osso do meu quadril gritando em protesto, e enquanto me apoiava na porta do armário, uma pergunta tomou conta de mim. Uma pergunta que eu faço a você agora. Você entenderia o que eu fui forçada a fazer depois daquela noite? Meu nome é Sônia. Hoje eu tenho 70 anos. Mas na maior parte do tempo, eu sinto como se tivesse 1000. As pessoas sempre me chamaram de Rocha. Elas diziam isso como um elogio, sabe? Ah, a Sônia aguenta. A Sônia resolve. Fale com a Sônia. Ela dá um jeito. Ser a rocha é um título bonito para a pessoa que nunca se permite desmoronar, a pessoa que todos usam como apoio, mas que nunca pode se apoiar em ninguém. Minha vida inteira não foi definida pelo que eu queria, ou pelo que eu sonhava, mas pelo que os outros precisavam de mim. Desde muito cedo, eu aprendi que o meu valor era medido pela minha capacidade de servir, de manter a ordem, de engolir a minha própria dor, para que a casa continuasse funcionando. Minha jornada como cuidadora começou muito antes de eu ser mãe. Meus pais,
Antônio e Maria viveram comigo, na minha casa, até o último suspiro de cada um deles. Na época, foi uma sugestão prática que eu os colocasse numa casa de repouso, mas eu não podia. Como eu poderia? Eu trouxe os dois para o quarto de hóspedes. Minha mãe, Maria, teve uma doença longa e dolorosa. Nos últimos anos, eu era literalmente os pés e as mãos dela. Eu dava banho, eu trocava, eu contava histórias para ela dormir. Antônio, meu pai, sempre tão forte, definhou vendo ela partir. E quando ela se foi, ele simplesmente desistiu. Eu cuidei dele também. Eu ainda sinto o cheiro de remédio misturado com o talco. Ainda lembro das madrugadas em que eu dormia sentada na velha cadeira de balanço, só para ter certeza que a respiração dele não parava. E então vieram os meus filhos, a luz da minha vida, Marcos e Laura. Claro que eu nunca pensei em ter uma carreira, não uma carreira de verdade, dessas de escritório. Minha carreira era eles. Meu trabalho em tempo integral era garantir que eles tivessem tudo. Eu era a mãe que fazia o bolo mais bonito da festa da escola. A mãe que passava horas ajudando no dever de casa, mesmo quando eu mesma mal entendia a matéria. Eu me orgulhava de ser essa mãe. Eu vi o Marcos crescer, tão inteligente, tão focado. Eu fiz de tudo para que ele tivesse os melhores livros, o melhor computador, mesmo que isso significasse que eu usaria o mesmo casaco por 5 invernos seguidos. Eu queria que ele fosse grande, que ele conquistasse o mundo que eu só via pela janela da cozinha. Com a Laura foi diferente. Eu vi na minha menina a chance de ter a cumplicidade que eu nunca pude ter com minha mãe, sempre tão doente. Eu a ensinei a ser forte, a ser independente. Talvez eu a tenha ensinado bem demais. Quando ela precisou daquele vestido maravilhoso para a formatura e nós simplesmente não tínhamos dinheiro, eu passei 3 semanas acordada até de madrugada. Comprei o tecido caro em 10 prestações e costurei cada pedaço à mão, bordando cada pérola minúscula até meus dedos sangrarem. Minhas costas pareciam quebrar. Meus olhos ardiam de cansaço. Mas quando ela vestiu, ela parecia uma princesa. Eu não queria aplausos. Eu só queria a felicidade dela. Eu achei que estava construindo memórias de amor. Mas hoje eu vejo. Eu estava apenas construindo a expectativa de que eu sempre estaria lá para remendar o mundo para ela. E o João, meu marido. João sempre foi um homem bom, mas um homem profundamente acostumado. Ele trabalhava muito, sim, não tiro esse mérito, mas a regra na nossa casa era clara e silenciosa. A porta de casa era o limite absoluto do esforço dele. Aqui dentro, o reino era meu, o que significava que todo o trabalho, visível e invisível, era meu. A casa precisava estar impecável quando ele chegava. O jantar tinha que estar quente na mesa exatamente às 7 da noite. As camisas dele, lavadas e passadas sem um único vinco. Ele precisava descansar do dia difícil. E eu, aparentemente, não. Eu era a rocha. Eu mantive a complexa engrenagem dessa família funcionando com o óleo do meu próprio cansaço, garantindo que a rotina confortável dele jamais fosse quebrada. Durante exatos 50 anos, eu fui a resposta antes mesmo que a pergunta fosse feita. Eu fui a enfermeira dos meus pais, a cozinheira da família, a psicóloga dos meus filhos, a gerente financeira da casa, a esposa que nunca dizia não. Eu fazia tudo em silêncio, sem alarde, porque eu realmente acreditava que esse era o meu papel, que esse era o meu valor no mundo. E agora, pela primeira vez na minha vida, a rocha rachou. Minha saúde começou a falhar. Minhas mãos tremem, aquelas mesmas mãos que costuraram e cozinharam. Minhas costas não aguentam mais o peso do mundo, ou sequer o peso do meu próprio corpo. Eu não consigo mais ser a engrenagem que move tudo. Eu precisei, pela primeira vez em 70 anos, estender a mão e pedir que cuidassem de mim. E o que eu descobri quando pedi ajuda? Eu descobri, da forma mais dura, que uma ferramenta só tem valor enquanto funciona. A rocha, quando para de servir de apoio para os outros, vira apenas um obstáculo incômodo no caminho. A minha dor real não é a artrite nas mãos ou a fraqueza nas pernas. Minha dor é essa mão vazia, estendida no vácuo, esperando um toque, um copo d'água, um carinho que nunca vem. É o olhar impaciente do meu marido quando peço para ele esquentar minha comida. É a voz irritada da minha filha ao telefone, sempre ocupada demais. É o silêncio ensurdecedor do meu filho,
que vê minhas ligações e simplesmente ignora. Eles não me enxergam. Eles não veem a Sônia. Eles veem uma função que deixou de ser cumprida. Eles veem um problema logístico que agora precisa ser resolvido. Uma peça quebrada na máquina da casa. Eu me tornei um fantasma dentro da minha própria história. Eu sou o lembrete inconveniente de uma obrigação que ninguém quer assumir. Eu sou o prato sujo que eles deixam na pia, esperando que alguma mágica o limpe, porque eles se recusam a acreditar que a pessoa que sempre limpou agora não pode mais levantar. Eu sou a cadeira de balanço no canto, aquela onde cuidei dos meus pais, agora vazia, acumulando poeira. Eu olho para as fotos antigas na estante da sala, essa família feliz que eu ajudei a criar com meu suor e minhas noites em claro, e eu mal consigo me reconhecer na mulher cansada que sorri no canto do retrato. Eu sei que muitas de vocês aí fora, muitas mulheres, podem estar se sentindo exatamente assim, invisíveis, mesmo estando rodeadas de gente. Eu precisei chegar ao fundo do poço, caída no chão da cozinha, para entender o que estava acontecendo comigo. Se essa história tocar algo em você, se você já se sentiu uma ferramenta em vez de uma pessoa, se inscreve aqui e me conta nos comentários o que você faria no meu lugar. Quem são eles? Os meus antagonistas não são vilões de filme. Eles são a minha vida. E talvez esse seja o verdadeiro problema. Vamos começar pelo João, meu marido. Com 72 anos, João não é um homem mau. Ele não é cruel de propósito. Ele é algo muito pior. Ele é um homem que se acostumou. Ele se acostumou profundamente a ser servido por 50 anos ininterruptos. A minha doença, portanto, não é uma tragédia para ele. É um inconveniente logístico. É uma quebra irritante na rotina confortável que eu construí para ele. Minha dor, meus tremores, minha incapacidade de levantar cedo para fazer o café forte que ele gosta, nada disso gera empatia nele, gera frustração. Ele anda pela casa bufando, batendo as portas dos armários porque não encontra o açúcar, como se eu tivesse escondido de propósito. Ele não me olha com preocupação. Ele me olha com uma acusação silenciosa que pergunta: por que você parou de funcionar? Depois vem o Marcos, meu filho mais velho, com seus 45 anos. O meu menino, que se tornou o grande executivo, o homem importante que eu ajudei a criar com noites de sono perdidas e economia de centavos. Marcos aprendeu a ver o mundo inteiro pela lente fria da logística. Para ele, eu não sou uma mãe doente precisando de carinho. Eu sou uma situação a ser gerenciada. Eu sou uma pendência na agenda lotada dele. Algo que atrapalha sua próxima reunião ou sua viagem de negócios. Quando eu ligo, eu posso quase vê-lo do outro lado da linha, olhando para o nome mãe brilhando na tela e pensando impaciente: o que ela quer agora? Quanto tempo precioso isso vai tomar do meu dia? O amor dele se tornou prático, eficiente. Ele acha que amor é pagar o boleto do plano de saúde, mas não é atender o telefone quando estou caída no chão. E a Laura, minha menina com 42, a Laura, ela é a que mais me dói, porque ela está repetindo exatamente o meu ciclo de sacrifício. E isso a tornou cega para mim. Ela está tão desesperadamente focada nos filhos dela, no trabalho dela, em ser a rocha da nova família dela, que não há absolutamente nenhum espaço sobrando na vida dela para a mãe que lhe deu tudo. Mas há algo mais na frieza da Laura. Há quase um ressentimento palpável. É como se ela estivesse com raiva de mim por eu precisar de algo justo agora. Como se a minha necessidade fosse uma acusação direta ao sacrifício que ela está fazendo pelos filhos dela. Um fardo que ela não pediu. Ela me trata com a mesma impaciência que eu nunca, jamais tive com ela, como se meu sofrimento fosse um exagero, uma manipulação. Isso não aconteceu da noite para o dia. Essa é a parte mais cruel e traiçoeira do abandono. Não foi como se eles acordassem em uma manhã e decidissem me odiar ou me descartar. Foi uma erosão lenta, diária, da minha identidade. Foi um desgaste gradual que eu mesma permiti. Começou anos atrás, com frases pequenas. Mãe, não precisa vir, a gente pede comida hoje. Depois evoluiu para: mãe, estamos muito ocupados esse fim de semana, deixa para o próximo. E finalmente chegou ao: mãe, resolve isso, você sempre resolveu tudo sozinha. Eles foram, pouco a pouco, com a minha permissão silenciosa, me empurrando da categoria de pessoa para minha categoria de função. Enquanto eu cumpria minha função, eu era amada. Quando eu falhei na função, eu deixei de existir. O motivo oculto deles não é ódio, eu sei disso no fundo da minha alma. Seria até mais fácil de entender se fosse. Ódio é uma paixão, exige energia, exige que o outro exista. O que eles sentem, ou melhor, o que eles não sentem,
É a cegueira conveniente. É uma escolha deliberada, ainda que inconsciente, de não ver. Eles nunca me viram como Sônia, nunca perguntaram quais eram meus sonhos ou se eu queria ter viajado para conhecer o mar quando era jovem. Não, eu sempre fui apenas a mãe ou a esposa. E funções não ficam doentes, funções não sentem solidão, funções não precisam de carinho, funções não caem no chão da cozinha. Quando eu caí, eu quebrei o personagem confortável que eles criaram para mim, e eles simplesmente não sabem e não querem saber o que fazer comigo agora. Essa casa, que eu mantive impecável por décadas, hoje reflete exatamente o que me tornei para eles. Ela está silenciosa e fria. O cheiro não é mais de bolo de fubá assando ou de café passado na hora. É o cheiro de pó acumulado nos cantos e de remédio guardado há muito tempo. A grande mesa de jantar de madeira, que antes era o centro pulsante da vida, onde comemoramos tantas formaturas e aniversários, agora só acumula contas que eles esquecem de pagar e poeira, muita poeira. A cozinha, que era meu reino de afeto, meu palco de amor, virou o cenário frio do meu abandono. Eu confiei minha vida inteira a eles. Dei cada pedaço de mim sem reservas. Você já confiou em alguém tão cegamente e se arrependeu amargamente por isso? Eu olho para a cadeira de balanço vazia no canto da sala. Ela acumula poeira, mas na minha mente eu ainda vejo minha mãe, Maria, sentada ali, enrolada na manta que eu tricotei para ela. A cadeira ainda guarda o cheiro fraco da água de lavanda que ela tanto gostava. Eu lembro das mãos dela, finas e manchadas pelo tempo, descansando sobre a madeira gasta, e de como eu sentava num pequeno banco aos seus pés, lendo romances para ela por horas, porque seus olhos já tinham falhado. Eu dava a comida na boca dela quando seus braços não podiam mais levantar a colher, e eu fiz isso com alegria. Eu vejo meu pai, Antônio, naquela mesma cadeira depois que ela se foi, silencioso, apenas olhando para a parede, perdido. Eu trazia a sopa dele ali, todas as noites, e garantia que ele comesse, mesmo quando ele não queria. Eu prometi a eles que eles nunca estariam sozinhos. E eu cumpri minha promessa até o último segundo. Então, minha memória pula para o Marcos. Eu não vejo o executivo de 45 anos que mal me atende. Eu vejo o adolescente de 16, devastado porque não passou no vestibular que tanto queria. Lembro do som dos livros dele sendo atirados contra a parede, um barulho surdo que ecoou pela casa silenciosa. Ele se trancou no quarto. João queria gritar com ele, arrombar a porta, falar sobre responsabilidade, mas eu esperei. Tarde da noite, quando a casa estava em silêncio, eu entrei no quarto escuro. Ele estava chorando baixo no travesseiro. Eu não disse muitas palavras. Eu não dei sermão. Eu apenas sentei na beirada da cama dele, no escuro, e esfreguei suas costas, por horas, até a respiração dele finalmente se acalmar. Eu era o porto seguro dele, o único lugar no mundo onde ele podia falhar sem ser julgado. Meus olhos vagam para a velha máquina de costura, coberta com um pano amarelado no outro canto. Laura, o vestido de formatura brilha na minha mente. As pérolas que costurei até meus dedos sangrarem. Mas vejo mais do que isso. Eu vejo as febres da infância dela. Laura era uma criança que adoecia muito. Eu passei tantas noites seguidas com uma bacia de água fria ao lado da cama dela, trocando os panos molhados na testa dela, rezando baixinho. João dormia no quarto de hóspedes. Eu preciso trabalhar amanhã cedo, Sônia, ele dizia. E eu entendia. Eu sempre entendia. Eu era a única pessoa naquela casa que podia se dar ao luxo de ficar exausta. Eu era a única cuja função era absorver todo o cansaço. Lembro de uma noite em que eu estava exausta, Laura queimando de febre, meus pais acamados no outro quarto, e eu servi o jantar de João. Ele nem olhou para mim. Ele apenas provou a comida e disse: "Faltou sal." Ele não perguntou como eu estava. Essas memórias hoje são facas afiadas. Elas cortam fundo porque o presente é um contraste brutal, um insulto a tudo que eu construí. O silêncio que agora preenche esta casa não é de paz, é de vazio absoluto. A casa é grande demais para uma mulher que mal consegue atravessar o corredor sem se apoiar nas paredes. O pó se acumula nos móveis que eu lustrei religiosamente por 50 anos. O telefone, depois que eu finalmente consegui rastejar até o carregador, parece pesar 100 quilos na minha mão trêmula. Eu sei que se eu ligar, a resposta do outro lado será a impaciência, o suspiro, a pressa. Eu sei que a minha dor, a minha necessidade
é um fardo para eles. Eu, que carreguei todos eles nas minhas costas por décadas, agora sou pesada demais para eles carregarem no coração. A minha saúde piorou muito depois daquela queda na cozinha. O médico, quando eu finalmente consegui ir, foi muito claro. Eu preciso de acompanhamento sério, de exames urgentes. A dor no meu quadril não é só uma batida. É algo que precisa de fisioterapia constante. O problema é que eu não consigo ir sozinha. Eu não dirijo mais com essa tremedeira incontrolável nas mãos e a visão turva. Eu preciso deles. Eu preciso, pela primeira vez na minha longa vida, que a ordem natural das coisas se inverta. Eu preciso desesperadamente que a mãe seja cuidada pelos filhos. Então, eu juntei cada grama de coragem que me restava, engoli o orgulho, que era a única coisa que ainda me pertencia, e decidi ligar para a Laura. Eu precisava marcar os exames. Eu liguei para ela. Demorou, mas ela atendeu. A voz dela já saiu apressada, com o som de crianças gritando e música alta ao fundo. Oi, mãe. Fala rápido, por favor, que eu tô no meio de uma confusão aqui com as crianças. Eu tentei manter a voz firme. Tentei não soar como a pedinte que eu me sentia. Eu disse, filha, eu preciso ir ao médico. Eu não estou bem. A dor está muito forte. Você pode me levar na terça-feira? Houve um silêncio do outro lado. Não foi um silêncio de deixa eu verificar minha agenda. Foi um silêncio pesado, carregado. Um silêncio que eu aprendi a reconhecer. Era o silêncio da irritação. E então veio o suspiro. Um suspiro longo, cansado, que eu senti atravessar o telefone e me atingir como um tapa. E então ela disse, as palavras exatas, ditas com aquela pressa de quem quer desligar o telefone. Mãe, terça? Sério, terça eu tenho minha yoga. É o único dia da semana que eu tiro pra mim. A senhora sabe disso. Não pode ser outro dia? Antes que eu pudesse responder, ela continuou. Olha, por que a senhora não pede um Uber? É muito mais fácil pra todo mundo. Eu pago daqui, eu chamo o aplicativo pra senhora. Não tem problema. Um Uber. Ela queria que eu, sua mãe de 70 anos, sentindo dores que mal me deixavam ficar em pé, entrasse num carro com um completo estranho. Fosse a um hospital sozinha, recebesse um diagnóstico potencialmente grave sozinha e depois voltasse sozinha. A yoga dela, o tempo para ela, era mais importante do que a minha dor. Eu desliguei o telefone. Eu nem lembro o que eu respondi. Acho que apenas murmurei um tudo bem, filha, não se preocupe, eu dou um jeito. O que ela nunca vai entender é que eu não estava pedindo uma carona. Eu estava pedindo companhia. Eu estava pedindo cuidado. Eu estava pedindo para a minha filha segurar a minha mão do mesmo jeito exato que eu segurei a dela durante todas as febres da infância. E ela me ofereceu um aplicativo de celular. Naquele momento, eu me senti suja. Eu me senti como um objeto quebrado que ela estava decidindo terceirizar o conserto, porque ela não queria sujar as mãos de graxa. Eu engoli o choro. Eu engoli com força, porque eu sabia no fundo da minha alma, que a humilhação estava apenas começando. Naquela mesma noite, eu piorei. A febre voltou com força, talvez pela dor física, talvez pela vergonha da ligação da Laura. O sentimento de rejeição tinha me deixado pequena, encolhida na cama, mesmo debaixo de 3 cobertores. Ouvi o barulho da porta da frente batendo. João chegou, os passos dele pesados, ecoando pelo corredor de madeira. Ele não veio ao quarto me ver. Ele não gritou cheguei. Ele não perguntou como eu estava, mesmo sabendo que eu tinha passado o dia inteiro de cama. Ele foi direto para a cozinha. Eu ouvi o barulho da porta da geladeira abrindo, e depois o som do micro-ondas. Eu tinha deixado a comida dele separada, claro. Eu só não tive forças para levantar e esquentar para ele. Alguns minutos depois, ele apareceu na porta do meu quarto. Ele não trazia um copo d'água para mim. Ele não trazia um termômetro. Ele estava com um prato de comida na mão. O rosto dele estava vermelho, não de preocupação, mas de pura irritação. Ele nem sequer notou que eu estava tremendo de febre debaixo da montanha de cobertores. Ele apenas levantou o garfo no ar, apontando para o prato, e disse: Sônia, a comida está fria, gelada. Eu chego cansado do trabalho depois de um dia inteiro e a comida está assim. Eu não tive forças, nem voz, para responder. E então ele disse a frase que selou o meu destino. Ele olhou ao redor do quarto, para os copos usados na minha mesa de cabeceira, e disse com desprezo: Você não fez absolutamente nada o dia todo? Nada. O dia todo. 50 anos da minha vida. 50 anos cuidando dos pais dele, criando os filhos dele, limpando a sujeira dele, sustentando a rotina dele. 50 anos. E no primeiro dia em que eu não pude servi-lo, eu me tornei instantaneamente
a mulher que não fez nada. A acusação dele pairou no ar do quarto, mais fria do que a comida no prato dele. Eu não senti raiva naquele momento. Eu senti um vazio, uma clareza tão assustadora que chegou a doer. Eu percebi ali, tremendo de febre, que para ele, meu valor estava diretamente e unicamente ligado ao fogão. O que você faria nesse momento? O que você diria para um homem que só consegue ver o que você deixou de fazer e nunca as milhões de coisas que você fez? Eu apenas fechei os olhos. Foi minha única resposta. Ele bufou, um som de desgosto, e saiu do quarto batendo o pé, provavelmente para esquentar a própria comida pela primeira vez em décadas, resmungando alto sobre como eu tinha me largado e como a casa estava um caos. Eu ouvi o som da televisão ligar, muito alto na sala de estar. Ele não voltou para ver se eu precisava de alguma coisa. Naquela noite, na escuridão do meu quarto, eu entendi a cegueira conveniente que eu mesma ajudei a criar. Eu os ensinei, com minhas ações diárias, que eu não precisava de nada. Eu os ensinei que minhas necessidades vinham sempre em último, ou em nenhum lugar. E eles aprenderam a lição bem demais. Eu fui ao médico, de Uber, exatamente como a Laura sugeriu. O motorista era um rapaz gentil, mas era um estranho. Eu sentei naquela sala de espera fria, cheia de luzes fluorescentes, cercada de outras pessoas idosas, mas todas elas estavam acompanhadas. Tinham filhos, maridos, esposas, alguém para conversar, alguém para segurar a mão. Eu estava sozinha. Quando meu nome foi chamado, a voz da enfermeira ecoou. Entrei na sala, aquele cheiro forte de álcool e papel esterilizado enchendo meus pulmões. Expliquei tudo ao doutor. A queda na cozinha, a febre, a dor que não passava, a tremedeira. Ele me examinou, fez perguntas e o rosto dele foi ficando cada vez mais sério. Ele me disse que precisaria de exames urgentes, ressonâncias, exames de sangue. Mas ele já adiantou o que suspeitava. Ele disse que a queda provavelmente tinha agravado uma condição de desgaste que eu já tinha, mas que eu, ocupada cuidando de todos os outros, ignorei os sinais no meu próprio corpo. Ele disse, olhando fundo nos meus olhos, que eu precisaria de cuidados sérios e imediatos, fisioterapia diária, intensiva. E então, ele soltou a palavra que eu mais temia. Ele disse que, muito provavelmente, eu precisaria de uma cirurgia complexa no quadril. Uma cirurgia, ele explicou, que exigiria um pós-operatório longo e muito difícil. Eu precisaria de acompanhamento constante, 24 horas por dia nas primeiras semanas. Alguém para me ajudar a levantar da cama, alguém para me levar ao banheiro, alguém para me vestir, alguém para cozinhar para mim. Eu precisaria de alguém para fazer por mim exatamente o que eu fiz por Antônio e Maria até o dia em que eles morreram. Eu saí do consultório com a pilha de pedidos de exame na minha mão trêmula. A palavra cirurgia e a palavra dependência giravam na minha cabeça como abutres. Eu não estava com medo da cirurgia em si. Eu estava apavorada com a recuperação. Eu sabia que precisaria pedir ajuda a eles. Mas dessa vez, não seria um pedido para me levar ao médico. Seria um pedido para que eles parassem suas vidas por mim. Sentei no banco frio da praça, em frente ao hospital, antes de chamar outro Uber para casa. Eu sabia que aquela conversa seria a mais difícil da minha vida. E eu sabia, no fundo do meu coração, que eu não ia gostar nada da resposta. Eu não podia mais adiar. A dor estava piorando a cada dia e a pilha de pedidos de exame em cima da cômoda parecia queimar minha mão toda vez que eu passava. Eu precisava da resposta deles. Eu chamei os 3 para uma conversa no sábado. Foi a primeira vez em, talvez, 20 anos que eu convoquei uma reunião de família. Marcos e Laura chegaram atrasados, é claro. Ambos olhando para seus celulares enquanto entravam. João já estava sentado na sua poltrona de sempre, com a expressão irritada de quem teve o jogo de futebol interrompido. A tensão na sala era palpável. O ar estava tão pesado que eu mal conseguia respirar. Laura não parava de balançar a perna. Marcos batia os dedos ritmadamente no braço da cadeira. Eles não estavam ali para me ouvir com o coração. Estavam ali para resolver o problema o mais rápido possível e voltar para suas vidas ocupadas. Eu comecei. Minha voz falhou um pouco. Estava seca de nervosismo e decepção antecipada. Eu expliquei o que o médico tinha dito no consultório onde fui sozinha. Eu usei as palavras exatas que ele usou para que não houvesse mal-entendido. Cirurgia complexa, desgaste severo do quadril, pós-operatório longo, dependência total, cuidado constante nas primeiras semanas. Eu vi o momento exato em que a informação pousou sobre eles. Não houve um suspiro de preocupação. Não houve um, "Oh, minha mãe,
Que terrível! Nós vamos cuidar de você. O que houve foi uma troca de olhares imediata entre Marcos e Laura. Um olhar rápido, quase imperceptível, que não dizia, precisamos cuidar dela. Mas sim, como isso vai nos afetar? João simplesmente balançou a cabeça, como se eu tivesse acabado de anunciar que o carro tinha quebrado e o conserto seria caro. O silêncio que se seguiu à minha explicação foi 1000 vezes pior do que o grito do João sobre a comida fria. Foi um silêncio calculista, frio. Eu vi meu filho, Marcos, o executivo, endireitar a coluna na cadeira. Ele estava visivelmente fazendo contas na cabeça. Ele não estava calculando quantos dias de folga poderia tirar do trabalho para ferver minha sopa. Ele estava calculando custos financeiros, problemas logísticos, horas perdidas. Laura começou a roer a unha, um hábito nervoso que ela tinha desde criança. Ela estava pensando nos filhos dela, na yoga, no marido, na vida perfeita dela que seria interrompida pela minha necessidade. Eles não estavam olhando para mim, Sônia, a mãe deles. Eles estavam olhando para o problema que eu tinha me tornado. Foi João quem falou primeiro, como sempre, para se isentar de qualquer responsabilidade. Ele bufou e disse, olhando diretamente para os filhos, não para mim. Bom, eu não posso fazer isso. Vocês sabem que eu ainda trabalho. E eu não tenho mais idade nem saúde para ficar levantando gente da cama o dia todo. Ele disse isso, sentado a menos de 2 metros de mim. A mulher que passou quase 30 anos cuidando dos pais dela e dos pais dele naquela mesma casa, muitas vezes levantando eles da cama. Ele se isentou. Ele lavou as mãos de mim. E o pior é que meus filhos nem sequer questionaram a fala dele. Eles pareceram quase aliviados por ele ter dito não primeiro, abrindo caminho para eles. Laura então falou, a voz baixa, quase culpada, mas absolutamente firme. Mãe, eu simplesmente não posso. As crianças estão numa fase difícil. O meu trabalho está exigindo tudo de mim. O Pedro, marido dela, viaja a semana toda. Eu mal estou dando conta da minha própria vida. Ela disse isso como se eu fosse um cachorro de rua que ela tinha pena, mas que não podia adotar por falta de espaço no apartamento. Ela não ofereceu uma alternativa. Ela não disse, vamos dar um jeito juntas. Ela disse, eu não posso. 2 negativas. Todo o peso da sala virou-se para Marcos. Sobrou para ele. Ele era minha última esperança. Eu, que esfreguei suas costas quando ele chorava por um vestibular, agora esperava que ele, pelo menos, segurasse minha mão. Marcos pigarreou. Ele não olhou para mim. Ele olhou para um ponto vago na parede, acima da minha cabeça. Ele assumiu aquele tom de voz que eu imagino que ele usa nas reuniões importantes da empresa dele. O tom calmo, racional, de quem vai apresentar uma solução eficiente para um problema chato. Mãe, ele começou, e minha espinha gelou com a frieza prática daquela única palavra. Eu e a Laura, honestamente, já vínhamos conversando sobre essa possibilidade, caso a senhora piorasse. Meu estômago revirou. Eles já estavam planejando isso nas minhas costas? Eles já estavam esperando eu piorar o suficiente para que eles pudessem finalmente executar o plano deles? E então ele disse, olha, vamos ser práticos. Realistas. Nenhum de nós aqui tem estrutura emocional ou física para um pós-operatório desses em casa. Seria um inferno para você e para nós. Ele fez uma pausa, respirou fundo como quem dá a notícia final. Então, a solução mais inteligente é colocar a senhora num lugar que tenha essa estrutura. Mãe, nós já vimos uns asilos ótimos perto de casa. Lugares 5 estrelas, de verdade. Lá eles cuidam de você como a gente não pode. Enfermeiras 24 horas, fisioterapia no local, tudo incluído. É a melhor solução para todos. Ele até tentou um sorriso rápido, corporativo. A gente paga. A gente racha a conta, não tem problema. Ele disse, asilo. Ele chamou aquilo de lugar ótimo. Ele estava me oferecendo um depósito de luxo. A palavra asilo soou como uma sentença de morte. Não ecoou na sala. Ela explodiu em silêncio dentro da minha cabeça, quebrando a última coisa que eu tinha, a esperança. Não era a casa de repouso para onde eu poderia escolher ir, era um depósito. Era o lugar para onde eles mandariam a função quebrada, a ferramenta que não servia mais. Eles não estavam sugerindo isso para o meu bem, estavam sugerindo isso para o bem deles. Era a solução limpa, a solução Uber para uma vida inteira de dedicação. Eu olhei para os 3 ali, João concordando com a cabeça.
visivelmente aliviado. Laura olhando para as próprias mãos. Marcos, satisfeito com sua própria eficiência. Eles não tinham a menor ideia de quem eles realmente tinham acabado de matar naquele momento. Eles achavam que estavam decidindo o meu futuro. Eles achavam que estavam resolvendo o problema chamado Sônia. Assim que a palavra asilo foi dita, eles relaxaram. Eles começaram a discutir valores. Quem pagaria qual porcentagem, se o meu plano de saúde cobriria a cirurgia, se eu já estivesse institucionalizada. Eles falavam de mim, sobre mim, como se eu não estivesse ali, como se eu fosse um móvel velho que eles estavam decidindo onde descartar. Mas eu estava mais presente do que nunca. E pela primeira vez na minha vida, eu não estava mais ouvindo com o coração de mãe. Eu estava ouvindo com uma clareza fria, cortante, que eu nunca soube que eu possuía. Eles achavam que estavam assinando minha sentença, mas mal sabiam eles que estavam, na verdade, assinando a minha libertação. Se quer saber como isso acabou, se quer saber o que eu fiz enquanto eles discutiam o preço do meu abandono, se inscreve agora e comenta o que você acha que vai acontecer. A palavra asilo foi o gatilho, foi a bala de misericórdia que eu não sabia que precisava. Naquele exato instante, enquanto a voz prática e eficiente do Marcos ainda ecoava na sala, explicando as vantagens financeiras do meu descarte, algo aconteceu comigo. Não foi raiva. A raiva já tinha secado. Não foi tristeza. A tristeza tinha se tornado um buraco tão fundo que eu já nem sentia as bordas. Foi um clique frio, metálico e definitivo, como uma porta pesada de cofre batendo fechada para sempre. A Sônia cuidadora, a rocha boazinha, a mulher que viveu para servir e esperar migalhas de afeto, aquela Sônia morreu ali mesmo, sentada na poltrona da sala, ouvindo os filhos debaterem o preço do seu abandono. Eles mataram a mãe deles, e no lugar dela, naquela sala fria, outra pessoa nasceu. Uma pessoa que eu não conhecia há 50 anos. Nasceu a Sônia, a indivíduo. E no momento em que a Sônia mãe morreu, eu parei de tremer. A febre que me consumia pareceu baixar instantaneamente. Uma calma que eu nunca senti na minha vida tomou conta de mim. Uma clareza de gelo. Eles continuaram falando por mais 20 minutos, discutindo logística. Se eles deveriam me levar para visitar o lugar na próxima semana. Se João poderia ficar sozinho, eu não disse mais uma palavra. Eu apenas balancei a cabeça afirmativamente para tudo. Sim, Marcos. Claro, filho. Como você achar melhor. Eles ficaram visivelmente aliviados com a minha docilidade. Eles achavam que era resignação. Achavam que eu tinha finalmente entendido o meu lugar. A minha inutilidade. Eles se enganaram terrivelmente. Não era resignação, era estratégia. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha um plano secreto. Um plano que não incluía a felicidade de nenhum deles. Incluía apenas a minha. Na manhã seguinte, eles voltaram para suas vidas ocupadas, sentindo-se ótimos por terem resolvido o problema da mamãe. Laura me mandou o link da clínica de luxo pelo WhatsApp, com fotos de jardins verdes e idosos sorridentes. Marcos disse que ligaria para o setor financeiro do lugar para negociar o pagamento mensal. João foi trabalhar, mas não antes de reclamar que o café estava fraco. Eu tinha feito de propósito. Assim que ouvi a porta da frente bater e o carro dele sumir na rua, eu fiz algo que deveria ter feito há 30 anos. Eu fui até o escritório que João raramente usava e peguei a pasta grossa de documentos da casa. A casa. Esta casa que eu mantive impecável. E a escritura estava lá, clara. Metade dela era minha por direito de casamento. E mais importante, eu tinha a procuração geral que João assinou orgulhosamente anos atrás, quando teve um problema de saúde e queria que eu resolvesse seus assuntos bancários. Ele nunca se deu ao trabalho de revogá-la. Eu não liguei para um médico. Eu não liguei para uma amiga chorando. Eu peguei o telefone e liguei para o corretor de imóveis mais rápido e agressivo da cidade. Um homem cujo rosto eu via em todas as placas de "Vende-se". Eu disse a ele, com a voz firme que surpreendeu até a mim mesma: eu tenho uma casa grande, em ótimo estado de conservação, e eu quero vendê-la. Rápido. Ele perguntou qual era o meu prazo. Eu disse: ontem. Ele veio naquela mesma tarde. Ele não viu uma velha senhora doente e trêmula. Ele viu uma casa impecável, cuidada nos mínimos detalhes, graças a mim, numa localização que valia ouro. Ele viu a maior comissão do ano dele. Ele me disse que, pelo preço certo, ele a venderia em menos de uma semana.
eu disse. Faça. Nas 2 semanas seguintes, enquanto eles planejavam para qual quarto de asilo me mandariam, eu estava assinando papéis de venda. Enquanto Laura decidia se me visitaria nos domingos ou apenas quinzenalmente, eu estava no banco transferindo o dinheiro. Enquanto Marcos negociava o desconto no meu depósito, eu estava vendendo cada móvel. Vendi tudo. A grande mesa de jantar de madeira maciça, onde eu servi 1000 refeições festivas. As poltronas confortáveis onde eles descansavam os pés. O sofá que eu cobri e protegi por anos. Eu só guardei para mim o que caberia na minha nova vida. E com o dinheiro, eu fiz outra ligação. Eu comprei, à vista, um pequeno apartamento na praia. O lugar para onde eu sempre sonhei ir, mas que João sempre dizia ser longe demais, muito úmido ou desnecessário. A mudança estava marcada para hoje. Quer dizer, a minha mudança. Coincidentemente, Marcos e Laura me ligaram mais cedo. Eles viriam hoje à tarde. O tom deles era falsamente alegre, forçado. Eles viriam, eu sabia, para me convencer de vez sobre a maravilha que era o asilo. Talvez eles estivessem até planejando me levar para a primeira visita. Começar a me preparar para o descarte. Eles achavam que estavam vindo buscar a mãe doente, passiva e resignada. Eles estavam vindo fechar a conta. Eu disse ao telefone: "Claro, filhos, venham. Estou esperando vocês." E eu estava. Eu passei a manhã fazendo algo que não fazia há anos. Eu tomei um banho longo. Eu me maquiei. Eu coloquei meu melhor vestido, aquele azul marinho que eu guardava para alguma festa que nunca vinha. Eu arrumei minha única mala. Eles chegaram pontualmente às 2. Eu ouvi a chave deles girando na porta. Ouvi a voz alta do Marcos: "Mãe, estamos aqui, pronta para..." A voz dele morreu no meio da sala. Laura entrou logo atrás dele e soltou um grito abafado, levando a mão à boca. A casa estava vazia, totalmente, absolutamente vazia. O eco dos passos deles no chão de madeira que eu tanto encerei era a única resposta. Não havia sofás, não havia mesa de jantar, não havia os quadros, nem as fotos da família feliz nas paredes. Havia apenas eu, sentada elegantemente na minha única mala, perto da porta da frente, arrumada, maquiada, calma. E ao meu lado, as chaves de um carro, um táxi executivo que já me esperava lá fora, com o motor ligado. Marcos olhou ao redor, o rosto passando do pálido do choque para o vermelho da raiva em segundos. "Mãe, você enlouqueceu? O que é isso? Onde estão os móveis? Onde estão as nossas coisas?" Laura começou a chorar, mas era um choro de confusão histérica, não de tristeza por mim. "Mãe, o que você fez? O que você fez?" Eu me levantei, devagar, sem tremer. Minha dor no quadril parecia ter desaparecido, anestesiada pela adrenalina da libertação que corria nas minhas veias. Eu olhei para os dois, meus filhos, que se tornaram estranhos para mim em minha própria sala de estar vazia. E eu sorri. Foi um sorriso calmo, pequeno, mas foi o primeiro sorriso genuinamente meu em décadas. Eu ajeitei minha bolsa no ombro. Eu não enlouqueci, Marcos. Pelo contrário, eu finalmente entrei em juízo. Eu comecei a andar em direção à porta, passando direto por eles. Eu cuidei desta casa por 50 anos. Eu cuidei de vocês dois, cuidei do pai de vocês, cuidei dos meus pais nesta mesma casa. Agora, eu disse, sentindo o cheiro do ar fresco da rua, esta casa vai finalmente cuidar de mim. Eles ainda não tinham entendido. Marcos gaguejou. "Cuidar de você? O que isso quer dizer?" "Mãe, para onde você vai?" Eu parei na soleira da porta e olhei para trás, pela última vez para aquela sala vazia. Eu vendi tudo. O dinheiro vai pagar a minha cirurgia, minha recuperação numa clínica particular de primeira linha que eu escolhi e o meu novo apartamento na praia. Quanto ao pai de vocês, ele chega do trabalho em 1 hora. Sugiro que vocês dois pensem onde ele vai dormir esta noite. Eles ficaram paralisados, pálidos. "Mãe!" Laura começou, com a voz embargada. Eu a interrompi com a firmeza que ela nunca conheceu. "A visita de vocês acabou. Você teria coragem de fazer o mesmo?" Eu fechei a porta. Eu não olhei para trás nenhuma vez. Eu ouvi Laura começar a gritar meu nome. Um som agudo de pânico, mas o som foi cortado pelo clique sólido e satisfatório da fechadura se fechando. Entrei no carro confortável que me esperava na rua. O motorista não me perguntou nada. Apenas confirmou o destino que eu já havia pago adiantado. Enquanto o carro se afastava lentamente da calçada, eu olhei pelo retrovisor apenas uma vez, a fachada da casa onde eu tinha passado cada dia dos últimos 50 anos. A casa onde eu dei à luz meus filhos, onde eu chorei escondido no banheiro centenas de vezes, onde eu cuidei dos meus pais até eles morrerem. Eu esperei sentir alguma coisa, tristeza, saudade,
arrependimento, mas eu não senti nada. Eu senti apenas o alívio profundo de um fôlego que estava preso no meu peito há meio século e que finalmente eu tinha soltado. Estou aqui há 3 meses. O apartamento é pequeno, tem só um quarto, mas é meu. É a primeira vez em 70 anos que eu tenho um espaço que é só meu, onde as regras são minhas, onde o silêncio é meu. A cirurgia foi um sucesso absoluto. Eu paguei pela melhor clínica, pelo melhor cirurgião, pelas melhores enfermeiras particulares na recuperação. Elas me trataram com uma dignidade e uma gentileza que eu não recebia há anos. Elas me chamavam de Dona Sônia. Elas me traziam o chá antes que eu pedisse. Eu fiz minha fisioterapia rigorosamente, com uma força que eu não sabia que tinha. Eu reaprendi a andar sem dor. E o mais importante, eu fiz isso tudo olhando pela janela. Não para o quintal que eu tinha que capinar para os outros, mas para o mar que eu só via pela televisão. O cheiro aqui é completamente diferente. A minha casa antiga cheirava a produtos de limpeza, a comida requentada e, ultimamente, a pó e abandono. Este apartamento não. Aqui cheira a sal, cheira a maresia. O som que me acorda de manhã não é mais o resmungo do João pedindo café ou o telefone tocando com uma nova exigência dos meus filhos. O som que me acorda é o das ondas quebrando lentamente na areia, um ritmo constante que me acalma a alma. Eu acordo a hora que eu quero. Eu tomo meu café, fraco, exatamente como eu gosto, e não forte como João exigia, lendo um livro, sentada na minha pequena varanda. Alguns dias eu não faço absolutamente nada. Eu apenas sento e observo a mudança das marés. E eu finalmente entendo o significado da palavra paz. Se você quer saber, sim, eles tentaram entrar em contato. Nas primeiras semanas depois que eu sumi, foram dezenas de ligações de pura raiva. Marcos ameaçou me processar, disse que eu estava senil, que eu era legalmente incapaz, que eu tinha roubado o patrimônio da família. Eu apenas disse a ele, calmamente, para conversar com meu novo advogado. Outro luxo maravilhoso que a venda da casa me comprou. Laura ligou aos prantos, não por mim, mas por ela, perguntando como eu pude fazer isso com eles, como eles iriam cuidar do João. Eles tentaram desesperadamente me manipular com a culpa. Mas a culpa, assim como a Sônia cuidadora, tinha morrido naquela sala de estar vazia. Eu troquei meu número de telefone na semana passada. João, eu soube por terceiros, está morando com Marcos, e eles se odeiam. Honestamente, eu não sei, e eu percebo que não me importa. Ser a rocha é uma armadilha mortal, a pior de todas. Você se orgulha tanto de ser forte, de aguentar tudo em silêncio, que você ensina às pessoas ao seu redor que você não precisa de nada. Você as treina dia após dia para te tratar como uma ferramenta inquebrável, como uma função eterna. Eu passei minha vida inteira, cada minuto de cada dia, desde que me entendo por gente, me fazendo as perguntas erradas. Eu sempre perguntei, quem eu posso ajudar hoje? Quem precisa de mim agora? O que eu preciso fazer para manter todos eles felizes e em paz? Eu dediquei meu sangue, meu suor e minha sanidade a essas perguntas. Aos 70 anos, caída, abandonada no chão frio da cozinha, eu finalmente, tarde demais, mas ainda em tempo, eu fiz a pergunta certa. A verdadeira pergunta, a única que realmente importa no final da vida, é: você cuida de todos, mas quem cuida de você? Quem segura a sua mão quando você tem febre? Quem ouve os seus medos no meio da noite? Quem te traz um copo d'água sem que você precise implorar? Eu olhei ao redor da minha vida e a resposta era um silêncio absoluto. Ninguém. Então, hoje, aqui, olhando o primeiro sol da manhã nascer sobre a água, pintando o céu de laranja, eu finalmente tenho a resposta para essa pergunta. Quem cuida de mim? Eu decidi que a resposta finalmente e pela primeira vez seria eu.